licenciatura em biblioteconomia, tem esse porém também, em 2015-2. E logo na transição do segundo para o terceiro período, eu consegui uma vaga de estagiária na B2W, que hoje em dia é Americanas. E desde então eu tenho essa vida dupla de trabalhar e estudar, né? Me formei em 2023 e aí dentro desse universo, né, foi trabalhando, estudando e seguindo nessa carreira corporativa. Quando eu tive essa oportunidade, né, de entrar numa empresa tão grande quanto a Americanas, eu notei que a biblioteconomia é muito mais do que está dentro da biblioteca. Então a gente cuidava de categorização de produtos no site, a gente cuidava de indexação de informações características daqueles produtos no site, e tudo isso tem biblioteconomia. A gente teve uma época que começou a falar, por exemplo, em rede neural para conseguir ensinar uma máquina, né, mexer com machine learning para entender as características principais dos produtos. E tudo isso o pessoal de Bíblia, que era a maioria, estava lá e me fez perceber que eu podia muito mais do que estar em uma sala de aula como licenciada e também dentro de uma biblioteca como bacharel. Foi um pouco dos dois. A minha formação de ensino médio foi uma formação muito técnica, porque eu queria sair do ensino médio já com uma vaga trabalhando para ajudar minha família. Só que isso não aconteceu porque eu escolhi petróleo e gás e eletrotécnica numa época que estava acontecendo petrolão, então, assim, mercado todo parado. E aí eu fui fazendo o Enem para testar, entrei num curso pré-vestibular onde tinha uma colega que a irmã dela fazia biblioteconomia e ela estava fazendo o curso pré-vestibular para entrar em biblioteconomia. E eu fui uma pessoa que sempre amei ler, então eu falei, nossa, deixa eu ver como é que é a faculdade. E aí eu entrei para licenciatura em Bíblio e eu não quis mais sair. Eu coloquei de lado a função técnica e eu falei assim, não, vou focar em Bíblia. E foi a minha porta de entrada porque logo no comecinho da graduação eu já consegui um trabalho, então, no meu estágio, então assim, tudo se encaixou. Você foi fisgada, né, na verdade. Exatamente. Larissa, de quais formas cursar biblioteconomia mudou sua vida? Bom, a forma principal foi que meu primeiro trabalho formal, né, foi com biblioteconomia. Eu consegui um estágio e desde que eu consegui esse estágio, eu assim, nunca deixei de trabalhar na área, eu tô sempre aí. E a biblioteconomia, ela me formou tanto com o meu senso, né, do social, da minha visão de mundo, quanto do meu eu profissional, porque ao mesmo tempo que eu estava aqui na faculdade aprendendo sobre várias coisas, eu conseguia aplicar o que eu aprendia no mundo corporativo, que era lá que eu estava ralando. Então, eu acho que eu não conseguiria conviver, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse tido essas experiências concomitantes ali batalhando, aprendendo, e principalmente o que a Daniela falou de puxar as disciplinas do eixo 3 de tecnologia. Nossa, me ajudaram assim demais, porque TI, né, esse mundo dos sistemas de informação são algo que está muito longe da gente, mas a gente consegue entender, eles usam a mesma lógica que a gente usa no físico, então é muito próximo, só muda o meio. Foi. Larissa, quais foram os maiores desafios e as maiores oportunidades recebidas graças à biblioteconomia? O maior desafio foi, como a professora falou, tentar aproveitar tudo que a universidade me deu. Então, representatividade discente, eu participei, montar evento, eu participei, oficina de bíblio, ser monitora, escrever artigo.
Eu só não fiz iniciação científica porque não deu. Mas assim, e aí eu tentava conciliar tudo ao mesmo tempo. Trabalho, isso e os estudos. Então chegou uma hora que deu uma cansada e eu falei assim, não, tem que diminuir esse ritmo, porque senão não vou aguentar. Mas a maior oportunidade da Bíblia foi ter me tornado a pessoa que eu sou. Porque, assim, eu sempre quis ser da licenciatura, eu nunca pensei em trocar, porque eu sabia que eu tinha que batalhar por aquilo que eu estava estudando, que era uma luta minha. Então, a gente participou de várias coisas para promover a licenciatura, e se não fosse essa força, talvez em momentos de necessidade da minha vida pessoal, como por exemplo ano passado, que eu fiquei uma época desempregada, talvez eu não tivesse força o suficiente para pensar em estratégias para me recolocar no mercado, que é algo hoje que é muito difícil. Então, ter essa vontade, essa garra de saber que eu fiz um curso que as pessoas nem sabem o que é, biblioquia, mas eu consegui chegar na posição que eu queria, que era uma vaga de Product Owner, e conseguir usar a comunicação, tudo que eu aprendi aqui dentro, no meu dia a dia do trabalho, e ensinar para as pessoas, olha, eu estudei biblioteconomia e eu sei isso, tá vendo? Você não sabe. Acabava 2h da tarde o meu turno. E aí eu vinha pra faculdade, aí eu ficava esse tempo todo arrumando alguma coisa pra fazer, estudando, fazendo trabalho ali no CCT, tipo, tinha que ocupar aquele espaço de tempo que tava solto. E aí quando dava meia hora para as 6, que era quando a aula começava, os professores falavam assim, não vai ter aula hoje. Aí eu comprava tudo, gente. Eu podia dar aula de casa, não acredito.